Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1989 nos Estados Unidos e digamos que quando a polícia iniciou as investigações, eles fizeram algumas buscas na casa dessa mulher e eles encontraram algumas evidências bem estranhas. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Carrie Krueger. Em 1989, Carrie Krueger estava com 31 anos e era uma executiva de marketing de Wilmot, Wisconsin. Na noite de 5 de dezembro, ela recebeu a notícia de que precisava de substituir um de seus colegas de trabalho em uma feira em Wyoming e precisava pegar um voo cedo no dia seguinte. Como o carro de Carrie estava na oficina naquele momento, outro colega de trabalho que estava indo para a feira concordou em buscá-la e levá-la ao aeroporto. Na manhã seguinte, seu colega de trabalho chegou perto das 4h30 da manhã. Seu marido, Tracy, ainda estava na cama. Carrie deu-lhe um beijo de despedida e pediu para ele cuidar bem da filha de 3 anos, enquanto ela estivesse fora. Tracy prometeu que faria aquilo e imediatamente voltou a dormir. Ela participou de inúmeras convenções e feiras ao longo de sua carreira, então Tracy não ficou surpresa quando ela contou a ele sobre os seus planos de última hora e que ela precisava sair muito cedo. Ele se levantou no horário normal e se preparou para o trabalho, deixando a filha deles, Megan, com os avós a caminho do escritório. Mais tarde, naquela manhã, Tracy ficou surpreso ao receber um telefonema do gerente de Carrie. Ele queria saber se ela estava doente, pois ela não tinha aparecido para trabalhar. Tracy disse que a última vez que conversou com a esposa, ela estava se dirigindo para o aeroporto com uma colega de trabalho, já que ela tinha que participar de uma feira em outra cidade. Então, o chefe achou aquela história muito estranha, ele não fazia a menor ideia do que o Tracy estava falando, e ele disse que não tinha feira nenhuma e que ela tinha que trabalhar normal naquele dia no escritório. Então, é claro, os dois ficaram muito confusos e não estavam entendendo o que estava acontecendo. Nesse momento, Tracy não sabia o que fazer. Então ele terminou seu turno de trabalho e voltou para casa. Por volta das 5h30, ele ligou para a irmã mais nova de Carrie, uma mulher chamada Molly, e perguntou se Carrie estava com ela. A jovem de 19 anos não tinha ideia do que ele estava falando. Embora Molly fosse uma visitante frequente na casa dos Krueger, ela não conseguiu imaginar por que Carrie iria querer visitá-la em sua casa ainda mais tão cedo. Quando Tracy contou a ela o que estava acontecendo, ela ficou bem preocupada e assustada e disse que ele precisava avisar os pais dela. Tracy insistiu que não era grande coisa e que ele falaria com a sua esposa mais tarde e que ficaria tudo bem. Na manhã seguinte, Tracy não podia negar que tinha alguma coisa muito errada. Não houve notícias de Carrie e ela mais uma vez não apareceu no trabalho. Ele finalmente contou aos pais dela tudo o que estava acontecendo, ao Edward e Laverne O'Brien. Eles disseram a ele que ele precisava relatar o desaparecimento de Carrie para ter certeza de que ele fez isso. Eles pegaram o Tracy na casa dele e levaram ele até uma delegacia de polícia para ele poder contar o que aconteceu. Quando os investigadores ficaram sabendo do desaparecimento dela, de início eles não se preocuparam muito, porque ela era uma mulher adulta e digamos que ela podia ir para qualquer lugar sem dar alguma explicação. Mas era muito estranho ela ter sumido dessa forma, deixando sua família para trás, principalmente sua filha, de quem ela amava muito. O Tracy também não tinha muitas informações para passar para a polícia, apenas aquilo do voo que ela saiu na outra manhã. Enfim, parecia um caso muito difícil. Ele afirmou que eles não tiveram problemas no casamento e que Carrie não parecia estar passando por algum problema antes de sumir. Uma mulher idosa que morava ao lado dos Kruegers disse aos detetives que acordou cedo na manhã de quarta-feira e olhou pela janela quando ouviu um carro do lado de fora. Ela viu um carro preto parado na frente da casa de seu vizinho, então viu Carrie sair e entrar no carro.
A mulher não viu quem dirigiu o carro, que arrancou assim que ela entrou. Depois de falar com a vizinha, os investigadores tiveram que considerar a possibilidade de que Carrie quis desaparecer, então ela saiu por conta própria de casa. Para determinar exatamente o que havia acontecido com ela, eles tiveram que investigar profundamente seu passado para ver se ela tinha algum motivo para desaparecer assim. Carrie era a quarta de 7 filhos e tinha um relacionamento próximo com seus irmãos. Ela cresceu em Delavan e se formou no ensino médio por lá. Após sua formatura em 76, ela foi para a Universidade de Wisconsin, com o objetivo de se tornar jornalista. Enquanto estava na faculdade, ela fez um estágio e acabou conhecendo o Tracy. Eles perderam contato, mas alguns anos depois que ela se formou na faculdade, ela conseguiu um emprego no mesmo jornal e eles se reconectaram. Depois de namorar por um tempo, Tracy e Carrie ficaram noivos, mas Carrie pensou melhor e cancelou o casamento. Ela nunca contou a ninguém seus motivos para fazer isso, e o casal acabou ficando noivo pela segunda vez em um período mais tarde. Eles se casaram em 19 de outubro de 85. O irmão de Carrie, chamado Pat, escreveu Tracy como quieto. Ele era o tipo de pessoa que não parecia causar muita impressão nas pessoas. Carrie permaneceu próxima de seus irmãos depois que ela se casou e era muito próxima de sua irmã mais nova, Molly, que via Carrie como uma figura materna. Ela estava no segundo ano da faculdade, em 1989, e passava muitos fins de semana com a sua irmã e o marido dela. Ela pensou em Tracy como um irmão mais velho e notou que ele sempre foi gentil com ela, permitindo que ela ficasse na casa dele sempre que queria. No sábado, antes do desaparecimento da Carrie, tudo parecia normal e os três foram fazer algumas compras de Natal. Naquele dia nevava bastante e o Tracy acabou se envolvendo num acidente de trânsito, mas não foi nada muito grave, apenas uma batida no carro. E como estava nevando muito, o casal convidou a Molly para ficar na casa deles, porque a viagem até a casa dela era um pouquinho longa, então eles ficaram com medo de que pudesse acontecer alguma coisa por causa da neve. Os amigos e familiares de Carrie a descreveram como uma mulher otimista, divertida e que sempre era muito bom de estar ao seu lado. Ela ficou muito feliz quando descobriu que estava grávida. Megan foi a principal razão pela qual ninguém que conhecia Carrie acreditava que ela abandonaria sua família. Sua filha era o centro de seu mundo e não havia como deixá-la para trás. Pat observou que Carrie ganhava mais dinheiro do que seu marido. Se houvesse problemas no casamento, ele acreditava que sua irmã simplesmente teria pegado Megan e saído de casa. Enquanto os detetives estavam ocupados entrevistando todas as pessoas próximas a Carrie, seus amigos e familiares lançaram um grande esforço de busca para encontrá-la. Desde o início, muitos membros de sua família estavam convencidos de que Tracy estava mentindo sobre sua esposa supostamente ter saído para uma viagem a negócios. Pat admitiu que quando soube que sua irmã estava desaparecida, ele imediatamente pensou que Tracy a havia matado, pois sabia que ela nunca deixaria sua filha. Apesar do fato de que muitas pessoas foram rápidas em culpar o Tracy, todos eles tiveram que admitir que nunca viram nenhum sinal de problema entre a Carrie e o Tracy no seu casamento. Amigos disseram que Carrie nunca mencionou se sentir deprimida ou que se sentia mal em seu casamento. Ela ficou muito feliz quando Megan nasceu e parecia ter uma ótima relação com seu marido. Mas amigos íntimos admitiram que o casamento foi um tanto conturbado e Carrie mencionou que ela poderia pedir o divórcio se as coisas não melhorassem. Uma coisa que incomodava as pessoas era o fato de que Tracy nunca ajudou nas buscas pela sua esposa. Ele disse aos repórteres que planejava distribuir alguns panfletos de pessoa desaparecida com as informações dela, mas ele nunca fez isso. Na verdade, quando a família de Carrie fez seus próprios cartazes e começou a pendurá-los na área, eles foram retirados. Tracy mais tarde admitiu que foi ele quem os removeu. Ele deu a desculpa que não queria que Megan os visse e ficasse chateada. Com a aproximação do Natal, os detetives estavam otimistas de que Carrie procuraria sua família se ela tivesse saído por conta de casa. Depois que as festas de fim de ano passaram, a polícia teve a certeza de que alguma coisa aconteceu com a Carrie e que provavelmente ela era vítima de um crime. O tenente da polícia, Richard Hockman, disse: "O fato de não ter havido contato durante as festas de fim de ano sugere fortemente que aconteceu algum crime, mas nós não sabemos onde." Enquanto a investigação sobre o desaparecimento de Carrie continuava, os investigadores pediram a Tracy para fazer um exame do polígrafo.
Ele concordou, dizendo que não tinha nada a esconder. Os resultados foram inconclusivos, então eles pediram que ele fizesse um segundo teste. Ele disse que não tinha problema, que faria, mas ele nunca se apresentou à polícia para fazê-lo. Em 6 de janeiro de 90, exatamente 30 dias após o desaparecimento de sua esposa, Tracy desmaiou no trabalho e foi levado às pressas para um hospital. Ele foi então internado em uma clínica psiquiátrica, aparentemente sofrendo de exaustão e sofrimento mental extremo. Ele permaneceu lá por 28 dias. Em algum momento durante sua internação, ele alegou ter amnésia e os médicos determinaram que ele havia sofrido um derrame. Em 10 de janeiro, os detetives conseguiram um mandado de busca para a casa em que o casal morava. Eles ficaram perturbados ao descobrir que o colchão do quarto principal estava faltando. Tracy aparentemente decidiu comprar um colchão d'água logo depois que sua esposa desapareceu. Ele disse que Carrie sempre quis um e esperava surpreendê-la quando ela voltasse. Mas a irmã de Carrie disse algo muito importante. A sua irmã odiava colchões d'água, então não fazia o menor sentido o Tracy ter gastado dinheiro com aquilo, já que era uma coisa que ela não gostava. Também foram encontrados dentro da casa quase todos os pertences de Carrie, incluindo coisas que ela normalmente teria levado consigo se tivesse feito uma viagem a negócios. O casaco de inverno, as roupas de trabalho, toda a maquiagem, o modelador de cachos e o secador de cabelos foram deixados para trás. A única coisa que faltava era o seu sobretudo bege. 6 semanas após o início da investigação, os detetives anunciaram que haviam praticamente eliminado a ideia de que Carrie havia desaparecido voluntariamente. Eles estavam convencidos de que ela foi vítima de um crime. Eles basearam essa conclusão no fato de que ela não embarcou em nenhum voo. Quase todos os seus pertences ainda estavam na casa, ela não havia sacado nenhum dinheiro e nenhum de seus cartões de crédito foram usados. A mãe de Carrie diz que não sabia o que pensar. Os pais de Carrie, auxiliados por quase 100 voluntários, começaram a procurar por toda a cidade e arredores. A área incluía campos, bosques e pântanos. Não era um terreno fácil de procurar. Eles contaram com a ajuda de proprietários de terras locais, pedindo-lhes que ficassem atentos a qualquer coisa em comum. Os policiais estavam conduzindo sua própria busca por Carrie, vasculhando todas as estradas em um raio de 25 quilômetros. Com a ajuda dos bombeiros e outras equipes de busca e resgate, eles conseguiram expandir a busca, cobrindo mais de 80 quilômetros quadrados de terra. Infelizmente, eles não encontraram nada. Em junho, pouco progresso havia sido feito. Enquanto os detetives que trabalhavam no caso tinham certeza de que Carrie estava morta, Tracy continuou a afirmar que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento dela e nenhuma evidência foi encontrada ligando a isso, embora ele continuasse sendo uma pessoa de interesse. Outra pessoa de interesse em potencial era um homem que era amigo de Carrie e Tracy e tinha um passado violento. Ele foi condenado por sequestro e assassinato na década de 60. Os investigadores examinaram de perto o homem por causa do seu histórico criminal, mas não conseguiram ligá-lo ao desaparecimento de Carrie. Ele acabou sendo inocentado depois que foi determinado que ele não estava na área no momento em que ela desapareceu. Um mês depois de receber alta do hospital, Tracy disse que um pouco de sua memória estava voltando, mas ele ainda não conseguia se lembrar de nada da época do desaparecimento de Carrie. Ele disse aos repórteres que não tinha meios financeiros para continuar procurando por sua esposa. Ele estava apenas focado em criar Megan, não em trazer sua mãe para casa. Ao longo dos anos, os detetives continuaram a procurar respostas sobre o que havia acontecido com ela, mas eles não encontraram nada. Os investigadores, junto com os pais e irmãos de Carrie, acreditam que ela está morta, enquanto Tracy afirmou que ela simplesmente fugiu e abandonou ele e Megan. Não era segredo que Carrie estava tendo problemas gastrointestinais nos meses que antecederam seu desaparecimento. Ela consultou pelo menos um especialista e faltou ao trabalho devido à doença. Os médicos fizeram vários testes, mas não conseguiram dar um diagnóstico a Carrie. Depois que ela desapareceu, sua família acredita que o seu marido, Tracy, a estava envenenando. Megan, que só cresceu com Tracy como um pai amoroso que a criou, nunca tentou entrar em contato com nenhum membro da família de Carrie e não acredita que seu pai tenha algo a ver com o desaparecimento de sua mãe. Como Tracy, ela acha que sua mãe simplesmente a abandonou e partiu para começar uma nova vida em algum lugar. O caso está ativo até hoje.
Então, pessoal, concluindo para vocês esse caso, é algo bem suspeito, aquelas evidências que a polícia encontrou na casa, principalmente o colchão, que ele simplesmente se desfez do colchão. Então a gente pensa que ele pode ter assassinado ela naquela noite, alguma coisa, mas realmente é um caso muito difícil em que a gente não sabe o que pensar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.